Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Eu espero que o estudo de hoje não faça ninguém dormir, por favor. É complexo, viu? Que desafio. Quando chegou o tema para mim, eu falei, opa, vou ter que estudar muito. Porque é um fenômeno, né? Sonambulismo, que desperta curiosidade, talvez alguém aqui já tenha visto. Mas o que isso tem a ver? Por que nós precisamos aprender? Afinal, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Esperamos que o estudo da noite nos traga o que durante a prece foi dito, porque o que nós mais precisamos é da instrução para nos tornarmos também melhores. Na verdade, precisamos ser melhores e nos instruir, conforme Jesus nos orientou. Então, a saúde é um conjunto de fatores. E quando nós temos no nosso lar alguma criança, algum jovem que apresente esse quadro de sonambulismo, é perturbante, é preocupante. Então vamos hoje analisar brevemente na visão científica e logo depois na visão científica e espiritual da doutrina. Mas para começar, eu quero compartilhar com vocês um texto da Joana de Ângeles, que é um texto que me acompanha há anos. Eu quase decoro ele, mas eu vou ler para que não se perca uma palavra e que assim todos juntos possamos pensar, harmonizar nossos pensamentos, para que a gente possa absorver aquilo que a gente veio buscar. Sempre há algo para cada um de nós. Então a Joana nos ensina o seguinte, sobre saúde. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina, seguindo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem que fluem e refluem em toda parte. Respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinaria física, face às vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação das doenças. A enfermidade geralmente procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando o campo propício à instalação da desordem. Há mais uma continuidade no texto, mas esse prefácio já é suficiente para que a gente entenda. Afinal, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou aprendendo que eu sou um ser espiritual. E enquanto ser espiritual, eu estou mergulhado em Deus. Na absoluta harmonia, paz, beleza, no mais absoluto amor. E quando eu me desconecto, eu me desplugo dessa fonte impressionante e inexplicável ainda para nós, eu vou adoecendo, porque eu saio da perfeição e entro no ser que eu sou. E, invariavelmente, é muito comum que a minha mente esteja enfermiça, uma vez que eu estou encarnado. Eu posso vir para essa experiência com a maior boa vontade, com uma determinação de me curar, uma determinação de eu melhorar as minhas condições. Mas quando eu encarno, eu estou retido nos sentidos. E quando eu estou retido nos sentidos, eu esqueço a minha origem. A minha origem é divina. Eu vim de Deus e eu estou em Deus. Mas a gente esquece, a gente fica distraído mesmo. Então, um estudo como esse faz com que a gente lembre quem sou eu afinal. Muito mais do que eu imagino. Então, a questão do sonambulismo, por exemplo,
o sonâmbulo, ele experimenta encarnado, enquanto em desdobramento, todas as condições da outra dimensão. Só que não necessariamente quando ele vai para o sono físico, pode acontecer também em outros momentos. No entanto, isso é estudado em vários livros da nossa codificação. E aí nós vamos juntos desdobrar isso hoje, tá? Primeiro vamos a uma breve informação sobre o que é, ao olhar da ciência, o sonambulismo, né? Então a palavra sonambulismo origina-se do latim somos, sono mais ambulare, que significa marchar, passear. O transtorno de sonambulismo diz respeito a episódios repetidos de comportamento motor complexo iniciado durante o sono, frequentemente durante a primeira terça parte do sono. Nos episódios leves, o indivíduo pode simplesmente sentar-se na cama, olhar em volta ou se remexer no leito. Mas, tipicamente, o indivíduo levanta-se da cama, podendo ir ao banheiro, sair do quarto, subir ou descer escadas e mesmo sair de casa. Por isso que quem tem sonâmbulo em casa, janelas trancadas, chaves escondidas, né? Quando você esquece, ele vai passear no muro. Minha prima sonâmbula na minha infância e eu vi sem entender aquilo, né? Ninguém sabia. Eu estava dormindo no quarto com ela, ela levantou, eu fui atrás. E ela estava andando no muro estreito, como quem anda na rua. Uma cena inesquecível. E que, né, muito tempo depois, eu fui compreender o que isso significava. Então, é perigoso? É sim. Pode usar o banheiro, comer e falar durante os episódios que duram, em sua maior parte, de alguns minutos a meia hora. No entender da medicina, o sonambulismo é tratado como uma parassonia. As parassonias são fenômenos físicos compreensíveis, que acompanham o sono e envolvem atividade muscular esquelética ou mudanças do sistema nervoso autônomo ou ambas. Ok? O sonambulismo ocorre com maior frequência entre os 4 e 12 anos de idade. E sua ocorrência diminui a partir dos 15 anos, sendo mais raro no adulto. A ocorrência do processo em crianças é uma oportunidade de aprendizado do espírito. Na fase infantil da encarnação, em que se encontra mais influenciável aos exemplos e ensinamentos, nos momentos de maior desprendimento espiritual do sonambulismo, em que pode receber instruções, compreendam, e diretrizes dos bons espíritos para uma melhor evolução. No momento do sonambulismo, estado em que a alma encontra-se mais emancipada do que no sono, a alma desprendida, caso esteja em consonância vibratória com as regiões espirituais inferiores, pode sofrer maior interferência de espíritos obsessores, através de técnicas hipnóticas que influenciam o espírito do sonâmbulo no comando da atividade mecânica do seu corpo físico, conforme as suas orientações. Nós estamos falando já na ótica, né, na visão do espiritismo, na visão do espírito. Afinal, o que está ocorrendo nesse fenômeno que, quando a gente assiste, é alguém que não está presente ali, mas o corpo mecanicamente se move. No entanto, essa alma, ela está desprendida, está tendo vivências. De acordo com o grau de evolução, de instrução desse espírito, pode estar em bons lugares, acessando bons conteúdos, ou pode estar por hipnose, não importa a idade, como ocorre especialmente dos 4 aos 14 anos de idade, pode estar sendo hipnotizado, usado por espíritos inferiores. Por isso é que quando nós encontramos, né, as casas espíritas, chegam os casos de perturbações do sono em crianças, a recomendação qual é? Além de um tratamento espiritual, a frequência na evangelização.
Porque às vezes pode parecer que é uma visita, que é um estudo que não é aprofundado, que às vezes eu nem entendo o que está sendo dado e orientado ao meu filho. No entanto, o que nós não podemos jamais esquecer, que acima de tudo, esse espírito recentemente encarnado está tendo a oportunidade de ouvir o que a gente está ouvindo aqui hoje. Vamos acordar desse sono, porque nós somos espíritos e há muito mais nos envolvendo. E aí a criança começa a se sentir mais confortável, porque a criança não tem tanto julgamento igual a gente, né? A gente vai crescendo e vai entrando numa caixinha aqui e começa a ter impedimentos. A visão da criança não, ele é simples. Você lança o conteúdo compatível com a idade dela e ela vai sozinha percorrendo esses caminhos e entendendo melhor. Portanto, a casa espírita é, de fato, não só um hospital, mas uma escola, onde nós vamos juntos aprendendo, né? Que quando nós conhecemos as outras questões, que são as espirituais, é mais fácil viver. Por isso devemos recomendar às crianças sonâmbulas e aos seus pais a prática da oração antes do sono, solicitando a proteção dos bons espíritos, bem como uma vivência familiar diária baseada em uma orientação cristã. O culto evangélico no lar, qualquer que seja a orientação religiosa da família, é um excelente instrumento de equilíbrio familiar, colaborando de forma positiva para uma melhor ambiência em que vive o sonâmbulo. Quem escreveu esse artigo e está disponível na internet é o Dr. José Roberto Pereira Santos, que durante um período foi secretário da AME Brasil. Então, diante dessas informações, a gente já pode agora entrar no Livro dos Espíritos, porque as perguntas às vezes elas são meio complexas, e agora todo mundo já tem pelo menos uma informação a mais sobre o que nós vamos juntos estudar e avançar nesse livro incrível. Então, coube hoje a gente seguir na questão 431. Então, é perguntado o seguinte, eu tenho medo de cair aqui. Vamos lá. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. Como isso é possível? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhes supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. É que é afinal um sonâmbulo? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde ele vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. O texto é enorme, mas é bom que a gente leia, afinal estamos estudando. O que, na verdade, nos foi dito aqui? Então, do meu ponto de vista, todos nós somos espíritos e tivemos várias experiências, várias vidas. Onde estão esses arquivos? Será que se perdeu? Estão todos guardados e podemos acessar. Quanto mais evoluído o espírito, mais rapidamente ele acessa e com muita facilidade o seu histórico, né? Afinal, enquanto encarnados, nós também aprendemos e na erraticidade também. Isso não pode se perder durante uma encarnação. Então, como nos é dito aqui, o sonâmbulo, ele acessa. Ele pode acessar, só que ele não se lembra. Então, nesse estado, ele acessa, ele pode falar, ele pode dialogar, como nós vamos
poder ler um pouquinho, que está no livro dos médiuns, descrito isso. Então, é um fenômeno, na verdade. Como que uma pessoa que ignora totalmente determinada questão, ela pode falar sobre ela, pode falar sobre as questões espirituais, se nunca, na encarnação presente, se interessou. Então, essas questões, os sonâmbulos nos trazem, não é? Então, vamos lá. Consciência profunda. Vamos destrinchar essa questão. Arquivo da alma, onde ela recolhe todas as experiências das vidas sucessivas que teve o espírito neste ou em outros mundos. Consciência profunda. Ou seja, nós temos, mas quando podemos acessá-la de fato? Em muitos casos, também o sonâmbulo serve de medianeiro para outros espíritos que se comunicam por seu intermédio. Ou a fonte é a consciência profunda, ou são os instrutores espirituais que lhes sopram os ouvidos sensíveis pelo transe sonambúlico. No entanto, nós já estudamos e muitos de nós já viu a condição mediúnica. Então, enquanto eu estou gerando uma psicofonia, eu estou em estado sonambúlico. A diferença sobre essas duas questões, nós vamos poder nos aprofundar. Quando o sonâmbulo volta ao estado normal da sua mente, todo o saber que expressava do transe é recolhido para a consciência profunda de onde estava vertendo. É muito interessante, né? A gente pensar dessa maneira. Recolhe a informação, guardou no arquivo e a vida segue como um personagem que nós somos hoje, né? Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? Essa é a resposta. O mesmo se dá no sonambulismo. A visão do médium sonambúlico se dilata como se ele estivesse usando um telescópio de grande alcance. Eu achei interessante a gente poder falar sobre isso. Porque nós estamos ligados ao corpo físico. No entanto, o médium sonambúlico, ele está, na verdade, podendo acessar longas distâncias. Aí, mais uma vez, a que distância ele pode chegar? Sempre compatível à sua capacidade, que nada mais é que o seu grau evolutivo. E aí, quando a gente fala em evolução, é bom, né? Acho que nessa hora é bom a gente pensar. Afinal, o que é evolução? Obrigada. Agora eu estou mais tranquila. É que eu sou grande, né? Não tão alta, mas... Então, vamos lá. Evolução. Eu, quando estudo, me instruo. E a educação, que pode ser em forma de escolaridade, pode ser de forma a absorver conteúdos enquanto eu, como ser pensante, curioso, eu leio, eu estudo, eu ouço, eu pergunto, ou seja, eu vou angariando recursos. Se no decorrer dessas experiências eu junto a informação e aí eu burilo ela com a minha capacidade de ser alguém mais equilibrado, alguém mais útil, alguém mais sereno, alguém mais solidário, ou seja, eu vou me tornando uma pessoa que pega esse conteúdo e o uso não só em meu proveito, mas em proveito daqueles que estão à minha volta e assim sucessivamente. Isso é evolução. Todos nós somos chamados à mediunidade, não é assim que nós aprendemos? Todos somos médiuns, mas segundo Allan Kardec e suas pesquisas, eles são classificados. Então, quando há, por exemplo, a clareaudiência, isso é uma condição mediúnica. No entanto, o que nós vamos aprendendo com o estudo da mediunidade é que estamos nos refinando, estamos sim. Atualmente, enquanto nós vamos aprendendo que nós devemos ser solidários, devemos ser bons, colaborativos, devemos olhar para o animalzinho que sofre, para a árvore que está abandonada,
devemos cultivar alimentos mais saudáveis, gerar uma educação mais equilibrada, nós estamos evoluindo. E nesse processo de evolução, eu trago a informação e assim, eu vou me tornando, com toda segurança, um canal mais refinado para a comunicação. Eu vou me tornando seguro e consciente, portanto, eu vou exercer o quê? Aí é que entra. Eu vou exercer aquilo que eu nasci com essa condição, que é a intuição. É isso que nos falta. Nós não acreditamos na nossa intuição. Mas às vezes ela vem como uma vidraça suja, sim, porque eu estou muito ligado em determinadas questões que não estão me fazendo compreender melhor essas condições de vida. Eu estou distraído com as séries, eu estou distraído com a novela, eu estou distraído com a política, eu estou distraído com o vizinho, eu estou distraído com o meu corpo, eu estou distraído com um monte de coisas. Então, os meus conteúdos, eles são esses. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa o tempo inteiro. O que é que eu penso? Isso sou eu. Quanto mais eu peneiro, eu refino essas informações, mais eu vou refinar essa intuição. E aí, mais colaborativo eu sou. É o que Jesus, ele pede que a gente faça. Ele quer que a gente se transforme nos cristãos. E quem são os cristãos, na verdade? Basta a gente estudar obras de Emmanuel e nós vamos relembrar o que são os cristãos. São benevolentes, solidários, têm uma mediunidade extraordinária. Eles evoluem. E é isso que é esperado de cada um de nós, né? Como é dito aqui, o sonambulismo ainda é transe rudimentar. O verdadeiro estado da alma evoluída é consciente, passando a saber de tudo e aplicando todos os meios lícitos para ajudar e amar. Exatamente o que eu estava tentando dizer. A própria mediunidade transformar-se-á em intuição com o perpassar do tempo, sendo ela aprimorada com toda a consciência do existir. Por quê? Porque nós vamos cada vez mais não necessitar que nos soprem ao ouvido, que nos soprem a alma, que nos intuam as informações, porque nós já estaremos tendo mais liberdade para acessar o quê? Certamente também muito aprendizado. É que a gente esquece, né? 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma ou de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Está no Livro dos Espíritos. Então, vamos esmiuçar um pouco. Tudo se rende na profundidade da evolução da alma e na faculdade menos ou mais desenvolvida. De novo, tudo depende da evolução da alma. O desenvolvimento de todas as faculdades espirituais é variado e variável, fundamentado em um só princípio, que é o amor. Onde é que a gente aprende a amar? Esse amor que a gente tanto ouve falar. É aqui, ó. O roteiro está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento. Aí nós encontramos no desdobramento dos espíritos mais evoluídos, de uma forma poética, às vezes muito ríspida, porque eles nos chamam a atenção, o que é essa condição. Aí a gente descobre, poxa, o caminho é esse, eu tenho futuro. O essencial para as almas é a conduta cristã. Jesus, quando reuniu seus discípulos, instruiu-os, tendo em seguida todos eles mudado de vida, de modo a que servissem de instrumentos para a luz do amor. Não é verdade o que a gente ouve sobre os pescadores e sobre todos aqueles que ouviram o chamado do Mestre, que se comprometeram? De que maneira eles se comprometeram? Melhorando, né?
buscando superar as dores, o sofrimento, porque, segundo os historiadores, que época perversa era aquela? Perversa em todos os sentidos. Então, para uma flor desabrochar num terreno pedregoso como aquele que nós criamos, era algo extraordinário. Hoje, não é fácil chegar à casa espírita. A gente vem de carro. Se está calor, a gente liga o ar-condicionado, coloca um perfume, toma um banho gostoso, faz uma prece, é recepcionado na casa, chega num lugar como esse, tem paz e liberdade para ser aquilo que escolheu ser. Naquela época tão rude, não era assim. Então, essas flores que desabrocharam, esses primeiros cristãos, eles nos ensinaram, porque estavam amadurecidos também, não é? Estavam prontos para isso. A semente, como a parábola do semeador, ela estava forte e ela surgiu daqueles terrenos tão inóspitos. E estamos hoje aqui, graças a toda aquela história lá de trás, para poder superar também e passar por essas pedras que a gente chama de dor, de desafio, de problemas, de desequilíbrios de toda ordem, mas que, como Paulo nos ensina, aliás, é uma regrinha tão boa de seguir, né? Eu tenho aplicado ela ultimamente. Qual é a regrinha do Paulo? Vocês sabem? A tudo dai graças. Já experimentaram? Quando alguém xinga vocês? Falar isso? Obrigada. A tudo dai graças. Quando alguém age de forma estranha, quando alguém não nos agrada, quando alguém nos trai, quando alguma coisa que não é bom, segundo o nosso olhar, nos acontece, dizer isso, Senhor, obrigada. É difícil, não é? Mas existe uma ciência por trás disso, é um método. Assim eu vou me educando. Porque aquilo que me incomoda é minha autobiografia. Se aquilo me incomodou, se aquilo me doeu, se aquilo me fez mal, eu tenho que refletir. Eu tenho que me estudar, não é o outro. Eu tenho que me conhecer e não ao outro. Assim, nós vamos nos refinando e vamos, de fato, sem esforço nenhum, sermos bons cristãos. Porque o bom cristão, ele não precisa da palavra. É comum na casa espírita, e eu sei que cada um aqui já passou por essa situação. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, uma vez, duas vezes, três, quatro, às vezes incontáveis vezes, e um belo dia, quando faz uma amizade, quando participa de um trabalho, quando está no estudo, aí faz e revela o seguinte, nossa, eu vim à casa tantas vezes e ninguém nunca perguntou como eu estava, não me abraçou, não sorriu para mim. Não é comum isso? Ou será que todo mundo entrou na casa, até mesmo aqui, e foi super bem recebido? Com aquele abraço, sabe? Inesquecível, com um sorriso desse tamanho, ou com um olhar de doçura e acolhimento. Foram? Eu gostaria de perceber em vocês. Vocês foram acolhidos nessa casa ou em outras casas dessa maneira? Ok. Que isso se repita muitas vezes, mas quando não acontece, eu vou, de acordo com a minha natureza, me recolhendo, me recolhendo, me recolhendo. E estão me oferecendo a melhora, e eu estou me ressentindo, porque eu não estou conseguindo aquilo que eu gostaria. Então, qual é a maneira mais eficiente de eu receber? É eu dando. E para eu aprender, eu tenho que dizer sim, ser cordeirinho mesmo. Obrigada. A tudo dai graças. Porque vamos combinar. Enquanto espírito, a gente achar
que ninguém vai ler nosso pensamento. Está todo mundo reprovado nessa escola. Estão lendo nossos pensamentos. Vamos parar em reunião mediúnica para vocês verem como a gente é chamada a atenção o tempo inteiro. Ó. Então vamos seguir. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. As faculdades de que goza o sonâmbulo são bem inferiores às dos espíritos na erraticidade. Por que será? Pois os primeiros se encontram ligados à matéria, nós, que sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida a clarividência do que certos espíritos fora da carne. Aí influi a evolução das criaturas, ponto básico de todas as conversações. Jesus, quando na terra, estava envolvido nos fluidos da carne. No entanto, a sua clarividência era pura, muito mais do que em todas as criaturas. O que marcou essa sua visão foi simplesmente a sua grandeza espiritual. Então, quando a gente aprende, né, que nosso modelo e guia é Jesus, é bem por aí que essa fala nos leva, né? Dependendo do empenho das nossas forças nas linhas traçadas por Jesus, podemos gozar das faculdades enobrecidas. Tem esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade. Nós fizemos um estudo na casa, julho, agosto e setembro. Entrou numa semana de setembro. Então, nós estudamos capítulo a capítulo. Existem 2 capítulos aqui que falam sobre o sonambulismo e que é muito rico de informação, porque aqui nesse ponto, quando nos fala sobre a condição do médium, a condição do encarnado, nós temos aqui o exemplo de Dona Celina, médium de uma instituição espírita, que quando ela recebe, né, é ela que é escolhida pela direção espiritual da reunião, para dar comunicação a um espírito que estava na erraticidade desde do século XVIII. Conseguem imaginar isso? Desde o Brasil colonial, em estado tão lastimável que o exalava uma podridão. Fora o estado físico dele. Ele estava engessado no seu próprio egocentrismo, ou seja, na sua história. Ele não queria sair dali. E aí, quem estava acompanhando, os espíritos que estavam estudando, né, como André Luiz, Aulus e Hilário, que trouxeram para a gente essa obra, eles ficaram espantados, porque a melhor médium que eles consideravam, porque ela tinha uma grandeza espiritual visível, foi chamada. Conseguem imaginar? Tamanha cena, porque ela era extremamente luminosa, bondosa, ela tinha muita virtude. Como que ela daria passividade, comunicação, espírito como aquele? Que é narrado aqui com um filtro extraordinário. Fico imaginando como não aconteceu de fato. E aí, vejam vocês, eu acho que é a melhor explicação para o que a gente estudou até agora, no que diz respeito à nossa evolução, a necessidade de melhorarmos, porque a Dona Celina tinha um tal grau de virtude e evolução que ela era irresistível ao espírito. Portanto, ela estava ali em corpo, dando a passividade, porém, o espírito afastado. E esse espírito afastado envolvia aquela entidade escura, pútrida, acho que é a palavra mais aproximada, com amor, com virtudes, com acolhimento, com aceitação. E aí aquela criatura perversa e que xingava e que demonstrava animalidade foi se acalmando por conta daqueles fluidos de uma encarnada, compreendem? Não estamos falando de um espírito que estivesse instruindo, ela era tarefeira daquela casa. Então,
O corpo foi cedido, o espírito deu a comunicação. No entanto, totalmente contrito por essa excelência que é o amor, que é a virtude. É extraordinária essa passagem, né? E mais à frente nós também estudamos, em outro capítulo, o caso de uma jovem. E aí nós ficamos sabendo a biografia dela, de outras vidas, mas é uma mediunidade torturada. O estado sonambúlico dela é desesperador. E o questionamento durante esse capítulo é como e quando ela vai melhorar. Ela vai sair desse estado. E o que nos é dito? Depende do empenho dela, mas que ela seria atendida na casa e tudo que pudesse ser feito por ela iria acontecer. Como a gente já sabe, né? Nós somos sempre ajudados. E é como Jesus diz: vá e não tornes a pecar. Então vai, mas muda esses hábitos que te deixaram tão doente, né? Tão desequilibrado. 4:3:5. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala-os supor que tem diante da vista seres terrenos. Aí vocês vejam a importância da gente conhecer, né? Ter a curiosidade de saber. Afinal, quando eu durmo, eu vou para onde? Afinal, o que são esses sonhos que eu tenho? Às vezes são sonhos tão vívidos, tão claros, e eu vou lembrando deles durante o dia. Afinal, o que isso quer me dizer? Nós somos, vamos pensar juntinhos aqui, o tempo inteiro orientados. Experimentem isso. No momento em que vocês estejam em desequilíbrio ou em alguma aflição, façam a prece. Mas é uma prece sentida. Quando vocês fazem a prece sentida, quando nós fazemos, nós sempre recebemos uma resposta. Quantas vezes ela chega por aquela pessoa que a gente nunca imaginou? Às vezes a gente está distraído assistindo um filme, e ali naquele filme o zoinho se arregala, porque a audição, que não é essa, estava atenta, e aí a gente compreende. Olha, isso faz sentido. Entendi. Ou, quando não, a gente recebe a fala de alguém. Afinal, quem aqui ainda não foi ajudado por um desconhecido? Eu já fui inúmeras vezes, incontáveis vezes. E eu ficava perplexa ouvindo aquilo. E a pessoa vai embora. É igual filme. É médium, foi ali, um canal. Disse o que tinha que dizer e foi embora. Sorri, dá tchau, ou então não cumprimenta nada. Às vezes, numa fila, você recebe a informação. Nós precisamos estar atentos, porque nós somos o tempo inteiro alcançados. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando no seu derredor, parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. É confuso? Vai ser bastante confuso se eu não aprender isso. Afinal, quando eu desencarno, é diferente? O Céu e o Inferno, convido vocês a lerem essa obra, está tudo respondido ali. Depende do meu estado consciencial. Então, se eu acho que eu vou ter um sono eterno, gente, quando vocês ouvirem isso de alguém, vai ser extremamente trabalhoso despertar esse espírito, porque a crença absoluta é de uma vida de quê? Vai dormir profundamente. Ou aquele que acha que vai para o céu.
O que é o céu, afinal? Não é? A gente tem que pensar, que construção mental é essa? É isso que eu vou encontrar. Então, quando a gente estuda, a gente pode, né, assim, ter mais informações. E aí, quando a gente desperta, não precisa ser quando os laços que ligam esse corpo ao nosso espírito se desfizerem. Pode ser hoje, daqui a pouquinho, quando a gente for dormir. Porque a gente vai para outra dimensão. Quanto mais eu souber o que acontece, quanto mais eu me educar, melhor aproveitamento eu vou ter, não é não? A mesma coisa é aqui. Eu sei que o assunto não é um assunto tão instigante. Tem gente com sono. Tem gente que está pensando no que vai fazer amanhã. Toma cuidado com os pensamentos. Tem que estar aqui. Mas não é fácil estar aqui. É bom. Quando a gente ouve uma história, chama atenção, é instigante. Mas isso que é dito aqui é a nossa história. Não é a história pessoal de alguém ou de algum de nós. É a nossa história que está sendo construída nesse exato momento. E que pode mudar quando eu mudo a minha forma de pensar. Então, só nesse último trecho, por conta da hora, né? Vou no segundo parágrafo. Pode o sonâmbulo ser muito útil às pessoas, desde quando reconheça seu objetivo de servir. Que ele se conscientize de que as suas faculdades não são para exibição, e sim para o exercício da caridade e do amor. Mais uma vez, a instrução, a educação, ela pode nos trazer uma condição tal em que eu entenda que isso não é exibição, que não é curiosidade, e que se eu me estudar um pouquinho mais, já que eu tenho essa faculdade, não é verdade? Não tem pessoas que têm faculdade, têm condições, melhores condições de aprender uma língua estrangeira, de aprender a lidar com equipamento, a lidar com uma nova tecnologia, a dirigir, a caminhar, a nadar, enfim. Temos habilidades? Temos. Então, se eu faço bom uso dela, eu posso ajudar. E não achar que aquilo é só para o meu proveito, né? E minha distração. A mediunidade abençoada não é a mediunidade em si. É aquela que não esqueceu Jesus, que tem no Evangelho a sua meta a seguir. Então, que nós entendamos sempre isso. O ponto de partida é Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Eu estou em dificuldade, eu tenho que buscar tudo aquilo que me leve a algo mais elevado que eu. Eu preciso aprender, porque eu estou aqui, por hora, ligado a todos esses sentidos desse corpo. E se eu, enquanto aqui, nesse momento, estou ligado ao meu corpo, eu, durante o sono, continuo muito interessado em tudo que diz respeito ao meu corpo. Eu vou para a balada, eu vou conversar o que eu quiser, eu vou beber, eu vou jogar, eu vou fazer o que eu quiser. Vou saciar os meus impulsos. Mas o que é a vida para a gente? É um aprendizado. E se a gente aproveita para ser feliz, ser alegre, mais saudável, como a Joana nos disse, está tudo aqui. Mas se eu me desconecto da fonte, nós vamos estudar depois dessa questão do sonambulismo, o êxtase. O êxtase é interessantíssimo. Como vale a pena a gente compreender. Vocês vão lembrar dessa conversa hoje aqui, desse estudo. Porque nós estamos falando hoje sobre as condições da nossa evolução espiritual. Afinal, aquele que vive o êxtase, quem é? Vale a pena estudar. 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Aí eles respondem assim: por que essa pergunta? Desde que sabe, será a alma quem vê e não o corpo. Eles se aborreceram com Kardec aqui, né? O sonâmbulo que vê a distância, certamente que o faz com os olhos da alma.
Tudo depende da sua faculdade em expansão, da sua evolução espiritual. O espírito com certa faculdade despertada escuta aonde a sua vontade queira levar a sua audição. E quanto mais cresce, mais domina esses dons de vida que dentro de nós podem atingir proporções inacreditáveis aos homens. Mais uma vez a evolução. Então aqui, no livro dos médiuns, existe um breve estudo que fala sobre os médiuns sonambúlicos. Então é interessante que Allan Kardec, aqui nos seus experimentos, conta a história de um rapaz, e eu já vou dizer para vocês, capítulo 14, tá? No item 6, médiuns sonambúlicos, item 172, 173 e 174. Está aqui o endereço. Então, nesse livro, Kardec conta a história de um rapaz ignorante, sem instrução nenhuma, com 14 anos de idade, que no transe sonambúlico, ele curava pessoas de forma extraordinária. Era um dom muito procurado. E um dia, em dado momento, perguntaram a ele se ele poderia prescrever a receita, além do que ele já havia feito. Aí ele responde assim: isso eu não posso, porque o anjo doutor não está aqui. Aí nos faz pensar, isso foi uma maneira muito rica dele nos ensinar. Ele está, de fato, agindo, usando aquele corpo em benefício do outro. No entanto, na hora de prescrever, não era ele que prescrevia, ele não tinha conhecimento nenhum a respeito, né? Aquele espírito, porque em desdobramento, na condição sonambúlica, ele acessava o quê? Os arquivos dele, ele não era capaz de receitar. Então ele avisa, o anjo doutor não está aqui. Então é muito interessante que a gente possa, né, ler sobre isso. No item 4, a pergunta 437 é a seguinte: posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo sensações do frio, do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A resposta é a seguinte: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Que laços são esses que ligam esse corpo ao espírito? São aqueles laços que fazem com que eu tenha certa limitação. Quando eu estou emancipada do meu corpo durante o sono ou em transe, eu vou, como sempre, né? De acordo com o meu adiantamento, de acordo com a instrução daqueles que estão ali comigo. Como também eu posso, né? Se eu sou um espírito ainda muito ignorante e muito ligado àquilo que a gente chama de mal, de más intenções, eu posso ir para lugares impensáveis. Mas eu vou. O que liga o nosso corpo ao espírito são aqueles lacinhos, né? Aqueles canaizinhos que são desligados pouco a pouco, até aquele cordão imenso, prateado, ser desligado do corpo físico quando da degeneração, né? Nós estamos, de fato, desencarnando no tempo certo, no tempo acordado, ou por uma doença muito grave, né? Quando o sonâmbulo se encontra em transe, o corpo reflete as sensações da alma, do modo que ela se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isso é prova de que ela está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico. Na última questão, que é a 438, é a seguinte:
O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como o bom ou mau uso que o homem faz de suas faculdades com que Deus o dotou. Eu quero encerrar, que a gente possa ler e ver essa imagem, antes da leitura final, porque nos é dito assim: se viemos chorando da espiritualidade, devemos voltar sorrindo como um completista. Sabem o que é isso? Já ouviram falar? É aquilo que a gente deseja, né? Temos a nossa missão de vida. Os terapeutas do espaço, aqueles que nos ajudam ao traçar conosco a nossa encarnação de agora, tudo é estipulado, não é? Existe previamente onde vamos encarnar, por que vias vamos encarnar. Isso que é o básico na nossa vida. E existe aquele tempo estipulado. Se eu cumpro aquele meu roteiro, eu sou o quê? Um completista. Nós podemos, no livro Nosso Lar, nós podemos estudar isso, inclusive. Então, que a gente possa aproveitar a oportunidade dessa encarnação para que a gente se aproxime cada vez mais dessa condição, porque isso é o dever cumprido. Ser completista é dever cumprido. É quando a gente deita a cabeça no travesseiro e aí a gente fica tranquilo, porque a gente cumpriu com as nossas obrigações e deveres o dia, ok. Foi bem vivido. Então, que a vida seja bem vivida. E aí eu quero encerrar com o Evangelho. No capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, que é chamado o Advento do Espírito de Verdade. Acho que vai fechar muito bem tudo o que nós estudamos hoje. O Espírito de Verdade, em Paris, 1860, dita a seguinte mensagem: venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade por fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus, que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntem em feixes o bem espalhado em meio à humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas.
para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão. As utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então, como foi dito aqui, aliás, nada mais a acrescentar, que a gente possa refletir profundamente a nossa origem, quem nós somos, o que nós fazemos com cada escolha. E que a gente possa ter mais alegria e proveito na nossa vida. Porque a alegria, dizem aqueles que servem, está em servir e não em receber. Uma boa noite e obrigada por vocês terem acompanhado o estudo.